Olá, pessoal, explica isso direito. Mais uma aula aqui de Código de Processo Penal. Estamos gravando por conta do concurso de Oficial de Justiça TJSP 2023. Vamos falar das nulidades e dos recursos em geral. Primeiro, falar das nulidades a partir do artigo 563, depois da vinheta. Bem-vindos de volta. Vamos falar sobre as nulidades, né, pessoal? O artigo 563 diz o seguinte: nenhum ato será declarado nulo. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A questão da nulidade é uma questão de prejuízo. Se causar prejuízo a uma das partes, então pode ser nulo aquele ato, tá bom? E muitas vezes alguns atos sendo anulados anulam praticamente o processo todo, tá? Vamos lá, artigo 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Quais são os casos de nulidade? Então vamos lá, hein? 1. Incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Incompetência, pessoal, não é porque o juiz não estudou, não conhece a lei. É porque a questão da competência diz respeito a território, ao tipo de ação, porque há ofícios e juízos especializados para determinados tipos de crime, ok? Suspeição pode ser declarada nulidade se, ao longo de todo o processo, depois ficar provado que o juiz era suspeito, porque era um amigo muito íntimo da parte, não é? Do réu, e aí ele pode ser declarada a suspeição e, portanto, a nulidade. Suborno do juiz não precisa nem comentar, né? O juiz foi comprado. 2. Ilegitimidade da parte. A parte não é legítima para oferecer a queixa, ou seja lá o que for, ela tem que ter legitimidade, certo? A lei tem que dizer que a ela cabe aquele papel no processo, senão ela é ilegítima. 3. Por falta de fórmulas ou dos termos seguintes. Veja, falta de fórmulas ou termos seguintes. Quando fala de fórmula, são coisas que têm que ser feitas daquela maneira como a lei prescreve. Se não for feito, pode causar a nulidade do processo. Falta de fórmula ou dos seguintes termos. Que termos? A denúncia ou a queixa e a representação. E nos processos de contravenções penais, a portaria ou o ato de prisão em flagrante. Então, se faltar a denúncia ou a queixa ou a representação, lembrando, hein? A gente já estudou aqui, representação é quando o processo só pode seguir adiante se a parte, né, a vítima, representar, manifestar o interesse de representar contra o réu. Caso contrário, o Ministério Público não poderá dar prosseguimento à ação. A queixa são aqueles casos de ação privada em que quem tem que entrar com a ação é a vítima, é o ofendido. Não confundam queixa com representação. Quando ocorre a representação é porque a lei exige que a parte manifeste o interesse em representar. Quem vai prosseguir com a ação é o Ministério Público. A parte só vai poder oferecer a denúncia num caso do Ministério Público não fizer a parte dele dentro do prazo que a lei diz. Aí pode-se contratar um advogado, né, e fazer aquilo que o promotor deveria fazer. Agora, no caso de queixa, não. Queixas são aqueles crimes bem específicos onde somente mediante a queixa contrata um advogado à vítima, entra com a queixa-crime, o réu vai ser citado, etc. E quem vai promover a ação acusatória, digamos assim, será a própria vítima através da queixa, tá? Muito bem.
Nos processos de contravenção penal, geralmente é uma portaria ou termo circunstanciado, né, que é lavrado. Se houver auto de prisão em flagrante, é necessário que se tenha isso no processo, tá? Bom, B. Se houver a falta do quê? O exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Então, exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o artigo 167, que diz o seguinte: não sendo possível exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprimir-lhe a falta. Não havendo o corpo de delito, por haver desaparecido os vestígios, a prova testemunhal pode, então, suprir a falta do exame de corpo de delito. C. A nomeação de defensor ao réu, se houver a falta disso, que não o tiver ou ausente, e de curador ao menor de 21 anos. Todo réu tem direito ao defensor, né? O réu presente. E que o não tiver ou ao ausente, tá? Então, nomeador de defensor ao réu presente, que o não tiver ou, veja, nomeação de um defensor a um réu presente que não tenha defensor ou que esse defensor tenha faltado, certo? Então, causa nulidade se o defensor não existir e deixar de nomear um para ele, ou se ele existir, faltar, certo? E menor de 21 anos tem que ser nomeado um curador especial, tá? D. A intervenção, se faltar, né, se não houver a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação do processo, por ele intentada, ou seja, o promotor entrou com a ação, ofereceu denúncia e nos dá intentada pela parte ofendida, ou seja, as ações que se processam mediante queixa, quando se tratar de crime de ação pública. Então, desculpa, queixa não, né? Quando a intentada pela parte ofendida é quando o Ministério Público tem um prazo lá de 15 dias a oferecer a denúncia, não oferece, aí a própria parte entra com a ação. Mas a ação seria por iniciativa do promotor de justiça, tá? Não nos casos de queixa-crime, como mencionei agora há pouco. E a citação do réu para ver se processar. Não pode haver falta da citação do réu porque causa nulidade. Se faltar o seu interrogatório, ele não for ouvido. E quando ele estiver presente, né, é ouvido. Porque se o réu for revel e estiver ausente, pode sim não ter o interrogatório, não tem problema. E os prazos concedidos à acusação e defesa. Se não houver, não forem cumpridos os prazos concedidos pela lei ali, a acusação e a defesa, também é passível de nulidade. F. A sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com rol de testemunhas, nos processos perante o tribunal do júri. A pronúncia, né, pessoal, é a sentença de pronúncia a que ele se refere, tá? A sentença de pronúncia é uma decisão, né, que é tomada por um juiz após a fase de investigação mas principalmente após a fase de instrução criminal, em que, então, havendo indícios suficientes da autoria do crime, da materialidade do crime, o réu é levado a julgamento perante o tribunal do júri. Essa decisão que leva ele para o tribunal do júri se chama sentença de pronúncia. Tá certo? A sentença de pronúncia é importantíssima. Sem ela, não há prosseguimento do processo perante o júri. Já o libelo, pessoal, o libelo é uma peça, né, oferecida pelo promotor de justiça, apresentada pela acusação, né, no processo criminal. E ele, o libelo, ele descreve as acusações, os crimes pelo qual o réu está sendo julgado. Libelo serve como base para o julgamento do tribunal do júri e o réu tem o direito de se defender contra as acusações nele contidas.
Então, libelo é essa peça escrita do tribunal do júri. Entrega da respectiva cópia é que todos têm que receber, né? Têm o direito, né, de receber a cópia do libelo ao réu e, e também, se for o caso, né, de entrega da cópia que a defesa entrou da sua manifestação. Certo, pessoal? G. A gente vai falar sobre a peça da defesa, tá? A intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia. A intimação do réu para a sessão. Se o réu não foi intimado da data designada para a sessão do júri, pode ser nulo aquele ato, certo? A intimação das testemunhas arroladas no libelo, ou seja, tem que ser realizada a intimação, senão vai haver nulidade. Mas não apenas as arroladas no libelo, mas na peça da defesa, que é chamada de contrariedade, certo? A contrariedade é a peça da defesa, tá? E a presença de pelo menos 15 jurados. Ó, são sorteados 25 jurados intimados para comparecer. Se não estiverem presentes pelo menos 15 no momento do sorteio, então vai haver nulidade. Geralmente o juiz manda buscar essas 15 pessoas ou colocar outras ali no lugar, tá? Mas as que faltaram sofrem punição, né? Multa de 1 a 15 a 10 salários mínimos. Desculpe. J. O sorteio dos jurados do Conselho de Sentença em número legal e sua incomunicabilidade. Tem que sortear os jurados, certo? São 7. E sua incomunicabilidade. Ou seja, haverá uma certidão ao final do julgamento, antes, né, de dar a sentença e tudo mais, que os oficiais de justiça certificarão que os jurados ficaram incomunicáveis, não trocaram entre si pareceres acerca do julgamento que estava acontecendo, nem tiveram acesso externo, né, a informações. E os quesitos, respectivas respostas. Os quesitos são aquelas perguntas que serão respondidas pelo tribunal do júri, né? E se for num processo que não for do tribunal do júri, são perguntas que são formuladas aos peritos, certo? Quando vai haver uma perita, um perito, tem que haver a formulação desses quesitos, que são quais são as perguntas que as partes envolvidas ali querem respostas, né? São os quesitos. E as respectivas respostas, isso tem que constar. Acusação e defesa na sessão de julgamento, ou seja, tem de estar presente a acusação e a defesa no julgamento. E por fim, a sentença, se não houver sentença, acaba sendo nulo o ato, né? O recurso de ofício, quando a lei muitas vezes obriga que o juiz recorra da própria decisão, recorra da própria sentença. A falta desse recurso de ofício, seja do juiz, seja do promotor de justiça ou de quem quer que seja, pode dar a nulidade. A intimação nas condições estabelecidas pela lei para a ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso. Se vai intimar sobre um despacho, uma decisão, uma sentença onde é possível se entrar com recurso, a intimação tem que ser realizada, sob pena aí de nulidade do ato. B. No Supremo Tribunal Federal e tribunais de apelação, o quórum legal, ou seja, em tribunais onde há o julgamento por turmas, colegiados, certo? Tem que ter o quórum legal, o número que a lei exige para fazer o julgamento. Inciso 4. Por omissão de formalidade, olha o que a gente está vendo aqui agora, ó. Lá atrás, pessoal, voltar aqui, A, B, C, tá vendo? A gente está falando da nulidade nos seguintes casos: 1, 2 e 3. Todas essas alíneas, ó, a linha A,
A linha B, C, D, E, F, ok? Dizem respeito à nulidade. E também o inciso, né? As alíneas aqui deste inciso foram até a letra P. Agora, o inciso 4. Por omissão de formalidade que constitui elemento essencial ao ato, foi omitida, não foi realizada uma certa formalidade, seja ela qual for, para que o ato se realizasse. Ok? 5. Em decorrência de decisão carente de fundamentação. Se o juiz der uma decisão e não fundamentar a sua decisão, pode ser nulo. Parágrafo único. Ocorrerá ainda nulidade por deficiência dos quesitos ou das suas respostas e contradição entre estas. Se os quesitos das perguntas forem deficientes e as respostas também, ou uma for deficiente ou a outra for, ou houver ainda contradição entre elas, aí também há nulidade. 565. Nenhuma das partes poderá arguir, né, argumentar, lembra, não tem mais esse trema aqui, hein? Arguir nulidade a que haja dado causa. Né? Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Essa é uma máxima, né? Judicial. Ninguém pode se beneficiar de um ato errado que ele cometeu. Então, nenhuma das partes poderá arguir uma nulidade a que haja dado causa. Aí eu peço a nulidade do processo porque o juiz é meu inimigo íntimo, certo? E só que ele passou a ser inimigo íntimo porque eu comecei, durante o processo, a ofendê-lo, a fazer, enfim, ou outras coisas quaisquer, e eu dei causa a que o juiz fosse suspeito, por exemplo. Ou para que tenha concorrido, não é tenha realizado, mas que tenha colaborado, ou referente a uma formalidade cuja observância só a parte contrária interessa. Então, nenhuma das nulidades das partes pode arguir a nulidade que ele haja dado causa, ou para que ele tenha ajudado a ocorrer, ou referente a uma formalidade cuja observância só a parte contrária interessa e não interessa a acusação, tá? Então, ou a defesa só. Artigo 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Não será declarada nulidade de ato que não houver influído na apuração da verdade, certo? E também na decisão da causa. Não influenciou a decisão, aquele ato, não influiu na apuração da verdade do que realmente de fato aconteceu, então não se declara nulidade, tá bom? 567. A incompetência do juízo, de novo, incompetência não é porque ele não sabe, mas porque ele não é o competente, de acordo com a lei, para julgar a causa. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios daquele juízo. E aí o processo, quando for declarada a nulidade, é remetido ao juiz competente e ele dá novas decisões que sobreponham aquelas dadas pelo juiz, cuja nulidade, ou melhor dizendo, cuja competência foi declarada. 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte, ou seja, ele não é legítimo para representar, para advogar para aquela parte, poderá ser a todo tempo sanada mediante ratificação dos atos processuais. Então, se ele não é legítimo porque não juntou, por exemplo, uma procuração, ela pode ser sanada a qualquer momento e o juiz vai intimar ele, apresente a procuração aí em que você foi constituído nesse processo. 569. As omissões da denúncia, então se a denúncia for omissa ou a queixa for omissa, né,
as omissões da denúncia ou da queixa da representação. Então, denúncia, queixa ou representação são omissas ou nos processos das contravenções penais, que tem pena menor, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. Então, qualquer omissão que constar na denúncia ou na queixa, ou na representação, ou nos processos de contravenção penal, da portaria, né, que principia, então, a apuração das contravenções e até do auto de prisão em flagrante, elas podem ser supridas a qualquer tempo antes da sentença, tá? E se supridas, deverão, a partir daí, né, começar a dar um novo rumo ao processo. 570. A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação será sanada desde que o interessado compareça antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, vai prosseguir aqui, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte. Falta ou nulidade da citação, se o réu comparece para se defender, oferecer documentos, arrolar testemunhas ou comparecer, né, apresentando a sua defesa, enfim, ela ou quando ele comparece apenas para argumentar a nulidade daquele ato, se o ato for declarado nulo, a partir do seu comparecimento ele é convalidado. Então, a falta e a nulidade da citação, ela é, não absoluta. Não houve a citação, não houve a intimação, é impossível, o processo tem que ser anulado. Não. Pode ser suprida essa falta com comparecimento pessoal, tá certo? Na próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre a apelação. Então, do artigo 593 em diante, vai falar que a apelação tem prazo de 5 dias. Eu vou ficando por aqui. O nosso Código de Processo, estudo do Código de Processo Penal, está quase, né, chegando ao fim. Ainda tem algumas aulas, mas é pouca coisa. E é isso. Estamos aqui. Se você quiser ter acesso ao PDF com comentários, questionários do Código de Processo Penal, entre em contato, explica isso direito, @gmail.com. 9,90 apenas. A gente passa a nossa chave Pix, tá bom? Não é inscrito no canal? Faz essa gentileza aí pra gente, tá certo? E acompanha os conteúdos que postamos aqui regularmente. Abração para vocês, pessoal. Bons estudos aí, tá? Sorte aí para vocês.